A vida é assim. Tá. É isso, meu querido Marcão? É triste. Eu tô um pouco triste também. Você também tá? Muito triste. Porque as suas previsões, elas costumam acertar. Putz. As previsões? Várias. Não, mas Você falou um negócio de Sério? Lula faz acho que mais de 2 anos. Do da Lula. indenização. Sim, claro. É o Brasil, pô. Vocês acham que o Brasil mudou alguma coisa? Vocês acham que a sociedade mudou? É claro que não. Não, eles acham que o Brasil mudou. O gigante acordou. O gigante acordou. Fazer coreografia na Paulista. Só se for o gigante Léo. Não E aí, acorda. Tá acordei. tudo dominado. Não tem aquela... Tá dominado. Não vai ter Copa, Não vai ter. É, tá tudo dominado. São O gigante- 50 o centavos. gigante, o gigante não acordou, não. Vai o pra gigante, rua. Ih, isso aí é um esquema bom. Não é? Exatamente. Estamos aqui pessoal. para pagar a conta. É, só para boleto. pagar a conta. Você boleto. tem notícia É. boa ou não? É... Honestamente. Não. Tá bom. Obrigado. Não, é só ruim mesmo. Então, É? tem que falar a Mas verdade. local ou internacional? Daqui a pouquinho Paulo Figueiredo, você pode ficar aqui. Ah, Vamos falar fantástico. O Paulo, eu gosto também das gosto análises do Paulo. dele. Paulo, Ele daqui é a muito bom. pouquinho, na sequência, Paulo Figueiredo diretamente lá dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Boa tarde, Milho. Boa tarde. Tudo bem? pessoal. Boa Prazer tarde. estar com vocês aqui. Claro que- Olá. Como sempre. Vamos começar repercutindo o que o Sami perguntou para mim ontem. Tá bom. A respeito do ministro da Educação. Ele nega favorecer prefeituras a pedidos de pastores. O ministro Milton Ribeiro divulgou uma nota nessa terça-feira, dia 22, dizendo não existir nenhuma possibilidade dele, aspas, determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado, fecha aspas, na reportagem. Nessa conversa que a Folha divulgou, ele fala com prefeitos e 2 pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura. Aspas, de novo, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Fecha aspas. Ele tá falando da Tudo, guerra, ele eu tô levantou isso. acertando a dose. Eu tinha que fazer o Ervi, que é lá, preciso ficar olhando o relógio. Mas tudo bem, isso aí não E interessa. aí, Mas agora você tem espaço. A gente falou no 3 em 1 sobre isso, foi a primeira matéria que a gente debateu lá no 3 em 1. E é muito simples, Emílio. Você tem recursos que são discricionários, que o Estado pode aplicar de acordo com a política pública do governo federal na figura do presidente e de seus ministros. Então, ele escolhe quais são as prioridades do governo e ele aloca recursos discricionariamente. Ou seja, conforme a conveniência e a oportunidade dele. E isso envolve, claro, as prioridades pautadas pelo governo. E tem discursos vinculados. Esses aí são aqueles estabelecidos pela lei que Isso. os municípios vão receber pelo Brasil inteiro de acordo com a norma, sem nenhum tipo de intervenção política. Então, quando vem uma notícia dessa, tudo deve ser apurado. Eu sempre defendo isso. A apuração deve ser realizada, você tem que investigar. O áudio, é estranho sair um áudio desse num período pré-eleitoral. Então você começa a ver que tem toda... Veio o açaí, eu vou falar do açaí aqui, vem esse negócio do ministério. Então eu sinto uma tendência midiática aí de querer explorar alguma coisa que desfavoreça a imagem da presidência da República. Não tô aqui passando pano nem tentando suavizar, mas eu não consigo enxergar algo eminentemente polêmico. Porque eu falei isso também no 3 em 1. Um pouco. Não, Um pouco, porque você Normal, fala normal. que o presidente pediu para beneficiar. Não, mas aí que tá. Ele fala em priorizar. Mas uma coisa que acontece muito, e isso daí, se você gravar todos os ministros, vai dar problema, existe muito pedido de favor. E às vezes o ministro fala pra deixar aquela situação na formalidade, ele fala, tá, eu vou ver isso daí, tudo bem, mas eu vou tentar trabalhar em cima desse pedido. Eu tenho uma pergunta. Ele sempre promete alguma O coisa, político mas isso não nunca entrega. fala Mas não. eu tenho- Sim, com certeza. Político nunca Não, fala vamos não. Eu entendo que o Marco tá falando que eles pegam as coisas, colocam e jogam pra desgastar cada vez mais, mas é óbvio que isso não é visto com bons olhos. Independente de ser ano de eleição ou não, é que nem uma mãe falei. Isso. Independente do que ele falou, no contexto que ele falou, pra quem ele falou, foi dito, né? Então Mas isso aí tem existe que ser apurado. Uma diferença, e aí você me corrija, eu não sou da área, Sim, não senhor, sou analista político. Nem herói. Uma coisa é você olhar e falar, olha, eu vou priorizar isso por um interesse público. O que me parece Exato. errado, e eu até falaria que pode ser crime, mas aí você me corrige se estiver errado, é quando é um interesse pessoal. Falar assim, olha, ajuda o Zuckerman porque é meu Que é meu amigo. brother. Porque é meu amigo. E eu aí pedi. você tá saindo Aí de você uma acha que não área- tem isso. Eu acho que O cara tem, mas acha é que não crime, tem. pô. Ah, Tem, Samidana, mas tá pelo amor de errado. Deus. Não é porque tem. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa Mas tá pra você. errado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fiz uma pergunta. Tem santo no inferno?
Não. Você já viu algum santo no inferno? Eu nem sei se existe inferno. Tem o João Tem Santo santo no Cristo. inferno? Não tem santo no inferno. Não tem santo no inferno, pô. Não. Eu não tô falando... E não é proporção, é comparar isso com o mensalão, não é isso. Eu tô perguntando exatamente isso. Então, tem que ser pautado por interesse público, por critérios técnicos. Perfeito. Ou você pode falar, eu vou ajudar o cara porque ele é meu amigo. É exatamente esse o ponto que eu iniciei destacando aqui. Existem recursos que são vinculados do ponto de vista orçamentário, ou seja, a aplicação é estabelecida na lei, não existe espaço, margem de liberdade. Quando é discricionário, você tem margem de liberdade como gestor público para aplicar no que você considerar prioritário. Daí entra uma questão que você pode moralmente condenar, que é, puxa, eu acho que não é correto destinar para pessoas que sigam determinadas tendências, sejam religiosas, sejam político-partidárias. Não, mas relações de amizade. Relações de amizade, mas se Você não lembra esse dinheiro... A menina veio aqui, ó. Isso é importante. Você lembra das verbas publicitárias da Petrobras, da Caixa? Lembro, então, mas o quê? Eu acho um absurdo. Você acha? Nossa, a vida inteira foi assim. O que eu acho não tem relevância nenhuma. O que eu tô perguntando se é crime ou não é crime eu dar o dinheiro pra alguém pelo fato de ser meu amigo. É esse o ponto. Aqui eu não tô enxergando, não existe materialidade aqui. Pronto. Existe uma mera suspeita de alguma coisa que pode aprofundar uma investigação. Tem que ficar provado ilícito. Aqui não tem ilícito. Aqui é mera suspeita, mera ilação. Entendeu? Mas precisa investigar. Você é a favor de investigar? Não, investiga tudo, assim. A transparência é a premissa básica de um ambiente democrático. Vamos lá. Próximo. Ministério Público Federal vai cobrar 280 mil reais tá muito tenso. de Bolsonaro. Tá brigando. Tá brigando. Aqui eu tô a coerência que eu tenho. Eu tô com o Sami. Você não trabalhava na Globo? Concordo. Trabalhava. Eu concordo Você não lembra o que tinha de verba da Petrobras? Vinha pra mim. Eu sei que não ia pra você. Mas ia pra quem? Ia pra quem? Eu não sei. Eu nunca vi o financeiro da Globo pra ver quanto eu entrava. Você não lembra as verbas? Eu sei tesoureiro Banco do Brasil. Eu não sei qual. Olha aí. Olha o Sami aí, oferecimento. Andando de patins. Tamo junto. Andando de patins e dançando. Por exemplo, você trabalha numa empresa, seja na Globo, seja aqui. A gente não sabe quem são os patrocinadores ou não. Eu sou pago pra comentar a economia e é o que eu faço. O Banco do Brasil patrocinou alguma vez? Oferecimento. Banco do Brasil. Vem aqui. Você não sabe. Mas eu não Entrou sei. rápido. Mas você sabe todos os patrocinadores. Mas é o amigo do governo. Petrobras. A gente não sabe. Eu sei aqui o Ervic, eu sei os do Pânico. O Ervic tá lá bravo. Eu sei a Easy Não fez a brinde, não. Quando tava, eu sei O brinde agora, tá bravo. Outros eu não sei. A questão pra mim é uma questão de mérito, mas ele já respondeu. Não tem materialidade, tá tudo bem. Não sou eu, não sou da forma jurídica ele respondeu. Acabou. Só não vai passar pano aqui. Tá certo? Eu não sou passador de pano. Passa paninho. Eu tô tentando só fazer uma análise, Emílio, minimamente jurídica, porque existe uma dissonância cognitiva nas redes sociais que tem puro interesse político. Então, eles querem explorar alguns assuntos nesse período pré-eleitoral. Então, de novo, não tem problema você, que nem esse daqui, ó, vai ver aval do Açaí lá por desvio de verba de gabinete. Então, você tem o MP afirmando que o conjunto probatório reunido demonstra que Bolsonaro contratou Valderice pela Câmara dos Deputados com finalidade de remunerar serviços de natureza particular, em especial nos cuidados da casa e dos cachorros que ele mantinha em Angra dos Reis. Mas esse é aquele velho? Essa antigo. Café requentado. Café ressuscitado. O MPF quer que o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí, devolvam aos cofres públicos cerca de 280 mil reais. O valor corresponde ao que a suposta funcionária fantasma teria recebido durante os 15 anos em que ficou lotada no gabinete de Bolsonaro em Brasília, quando ele era deputado federal. A ação representada pela Procuradoria da República do Distrito Federal pede que os dois sejam condenados por improbidade administrativa e que tenham que ressarcir integralmente os valores, segundo eles, indevidamente desviados do erário, com acréscimo de juros e correção monetária. E aí, de novo, a gente entra numa situação aqui que isso daqui não é prova, é alegação. Por que acontece? Você tem vários membros de gabinetes aí, dos parlamentares, que fazem trabalho de base. Daí eles têm que provar efetivamente que a única função dela era essa e mesmo assim tem que ficar caracterizado que ela não tinha nenhum tipo de trabalho político. Então, isso daí é
outra questão que deve ser ainda objeto de análise e investigação de conteúdo probatório. Senão não tem nem pé nem cabeça. Vamos lá, outra. Senão, Vamos lá. Senão a gente fica só na... Barroso, ruim também. Barroso, ruim. Defende mecanismos de destituição de governo sem sustentação política. Ele saiu em defesa do semipresidencialismo na terça-feira. Segundo ele, nesse sistema de governo, o presidente da República compartilha o poder com o primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Diz ele que defende há muito tempo isso daí. Parlamentarismo? Semipresidencialismo. Mas são vários. Semipresidencialismo. É o presidente e um primeiro-ministro. É um presidente que não manda nada. Tipo na Inglaterra. A ideia é que o presidente seja o chefe de Estado, represente o país no âmbito internacional e o primeiro-ministro toque questões internas. Mas, uma dupla. Mas o Barroso... A questão não é nem essa, né? O que o Barroso tá falando disso daí em palestra lá em Brasília? Quer dizer, é o ministro do Supremo. Qual o interesse? Porra, já fizemos um plebiscito aqui. Já. Não rolou. Já fizemos um plebiscito. O presidencialismo e acabou. Pô. Monarquia. E o pior de tudo, ele falar aqui, eu vou resumir a notícia porque é muito ruim. Ele fala que defende a democracia o tempo todo e fala que a democracia tem sido ameaçada e coloca o Brasil como um dos países aí que são exemplos no mundo de um espaço onde a extrema-direita dominou, discursos radicais dominaram. Ele usa a gente e o Trump como paralelo para defender que a gente precisa defender a democracia. É impressionante isso, Emílio. Existe um alinhamento dos planetas aqui discursivos. Piperno defende a mesma coisa que PSOL, que defende a mesma coisa que PT. Todos eles vão se alinhando nesse discurso de ameaça velada. Não é nem velada, eles falam que é ameaça à democracia. Extrema-direita. Por meio do discurso. E daí, Emílio, o grande problema que eu tenho com isso vale tudo para você combater a ameaça velada dos fascistas imaginários. Então eu posso fazer Antifa. tudo. Lembra do Antifa? É o anti-fascist, exatamente. Vale tudo. Bloc. Então, o Antifa. Não tem nada. O STF não tem que respeitar a liturgia do cargo. O Barroso pode ficar fazendo críticas acerbas ao presidente da República constantemente. E quando a crítica é feita em direção a ele, ele fala que é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. E corta a comunicação do presidente nas redes sociais. São duas regras. Então, você tem uma... Isso daí tá muito claro. Eu não consigo entender o brasileiro que não enxerga como o tribunal está instrumentalizando esse discurso. E ainda vou falar mais agora que entra a questão do Dallagnol. Então, você tem o STJ... O Dallagnol tá triste, hein? Tá bravo. Muito. O Dallagnol tá muito triste. O Dallagnol, vamos fazer uma... Como é que chama aquela vaquinha? Fazer uma vaquinha online pra você pagar os 75. Fazer a vaquinha do Dallagnol. Eu acho que hoje ele vai estar no 3 em 1 conosco. Ele vai estar lá. A gente vai fazer uma parte do debate com ele. Que vai ser uma vaquinha pro Dallagnol. Não fizeram lá pro Zé Dirceu? Se ele fizer, eu acho que ele consegue. É uma boa ideia, viu? Fizeram pro Zé Dirceu, fizeram pro pessoal do PT. Não vou fazer vaquinha nenhuma para Dallagnol. Ele tem dinheiro, ele que paga. Ganha bem na palestra. Nossos BO ninguém paga. Isso é verdade. Por isso ninguém paga. Ele foi condenado a R$75 mil de indenização. Lula tava pedindo 1 milhão, Emílio. Bem, basicamente o STJ entendeu que foi ferida aí a honra e a imagem do ex-presidente presidiário Lula, porque ele foi tratado na ocasião da apresentação do PowerPoint como maestro da organização criminosa, como chefe da quadrilha. Não é. Não é? Não é. Dói. Não Dói. é. Por causa do Supremo, ele tá falando. Na prática, a gente sabe que foi. Mas o Supremo extinguiu a punibilidade, então, juridicamente, não dá pra falar que ele é. Olha lá o PowerPoint. Olha o PowerPoint aí. O Luiz Felipe Salomão entendeu que as palavras do então procurador da República na entrevista coletiva tiveram repercussão nacional e internacional e que Dallagnol usou expressões que desabonam e que não são técnicas. Segundo o voto do relator, se na peça de acusação não foram incluídas adjetivações atécnicas, evidente que a sua anunciação também deveria resguardar-se daquelas qualificadoras que enviesam a notícia e a afastam da impessoalidade necessária. Concluiu ele, penso que está caracterizado, com base nisso, o ilícito e o dano moral. Teve uma ministra, a Isabel Galotti, que divergiu, mas ela foi vencida. Para ela, a ação deveria ser extinta sem exame do mérito. Ela afirmou que o então procurador agiu no exercício da função, inclusive sob recomendação do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público, de dar transparência à atuação da Procuradoria. Após a decisão, que Lula deveria ser indenizado,
relator havia sugerido 100 mil, e daí os outros estabeleceram 50, chegaram no meio termo de 75 mil reais. Pode pagar parcelado, inclusive. Aqui, o problema disso daí é o seguinte... o Paulo vai repercutir isso. Eu vou concordar em parte com o Paulo também, porque eu já sei qual que é a opinião dele. Ele já se manifestou sobre o Lava Jato várias vezes. Eu entendo que o Ministério Público tem que tomar cuidado quando você vai expor as pessoas mediaticamente ou publicamente. Porque, de fato, é sensível. Você está lidando com a vida de alguém. E essa hiperexposição pode gerar, sim, um problema para a pessoa de nunca mais fechar um contrato, arranjar um emprego. Enfim, você pode matar, sufocar a pessoa, ainda mais se acontecer. Nesse caso, aconteceu uma coisa muito mais complexa, que houve intervenção do Supremo por uma questão que é técnica, mas eu considero errada do ponto de vista técnico, mas que virou subterfúgio para extinguir a punibilidade do Lula. Houve outra questão também que está errada, que foi a suspeição do Moro. Então foi se armando um ambiente aí teatral, onde, juro por Deus, Emílio, esse programa partidário do PT está sendo escrito pelo Supremo e pelo STJ. Tá maravilhoso esse programa partidário do PT. O jogo tá bom pra eles. Pô, tá maravilhoso. Olha o que eles vão colocar na campanha. Tá solto e vai ter que ainda... Tá solto, vai ganhar indenização. A repercussão que eles vão dar pra isso no horário eleitoral, nos programas de campanha deles, foi escrito pelo STJ e pelo STF. Fechou o teatro. Esse foi o último ato do teatro do PT. Sim. Então, o discurso de convencimento deles é excelente. E o problema é pegar os idiotas úteis, e aí eu vou fazer aqui um apelo aos bacharéis em direito e aos estudantes universitários que não caiam nessas balelas aqui, que tem esse véu jurídico técnico, mas que são completamente atécnicas. Isso que ele falou aqui, o Salomão, não é nada além de você dar publicidade. Talvez o Paulo discorde de mim com relação a isso. Eu entendo que, nesse caso específico, não tinha como você não dar publicidade para um negócio de uma repercussão como um ex-presidente da República chefiando um esquema desse tamanho. Então, nesse caso específico, eu sou contra a condenação do Dallagnol, mesmo achando que o Ministério Público Federal tem que tomar cuidado quando vai acusar alguém e expor a pessoa publicamente. Pô, pega a Itália, porra. Fizeram mãos limpas, o Berlusconi voltou pro rolê. Voltou sapateando. Voltou cantando. O povo gosta de perdoar as pessoas. O bom ladrão sempre é perdoado. E a gente paga. E a gente vai no jantar do Berlusconi lá, que ele fazia. Berlusca. Você não lembra do jantar do Berlusca? Pedia pizza. Porra. É complicado. As cadeiras vermelhas, as mulheres...